E me conta um pouco como que é essa sua rotina. Eu sei um pouco, mas o pessoal não sabe. Como é a sua rotina de sendo pastora, empresária, empreendedora, mãe? Como que é a sua rotina hoje? Até respiro fundo, porque é uma loucura boa, vamos dizer assim, porque é onde eu também me encontrei, né? Um rio que eu fluí muito bem. Então, a princípio, eu sempre sonhei em construir uma família, porque eu tive uma família completamente desestruturada, né? Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, o meu sonho era ser a mãe que, de repente, eu não tive o suporte emocional Sim. e dar o pai para os meus filhos, a qual eu almejava que fosse, né? Então, assim, esse primeiro propósito eu construí, me dediquei àquilo muito tempo. Então, você ficou um tempo dedicado à família mesmo. A família, a construção, porque eu tinha... Fazer a base, né? Exato. E eu tinha muitas desconstruções do que eu vivi e eu queria construir algo realmente firmado na rocha em Deus, certo. né? Bem estabelecido. E eu tinha pavor de desestruturar isso, porque como na minha vida foi tão desestruturado, eu queria construir algo que fosse o formatado pelo próprio Deus, né? E aí, então, eu construí esse tempo, esse período. E agora eu vivo um tempo, na verdade, que onde as coisas elas estão bem estabelecidas e firmadas em Deus, algumas outras elas vão fluindo de forma natural. Então, após isso veio a minha vida profissional mais consolidada, não que eu nunca tive, né? Sempre tive uma vida profissional, mas assim, como é ativa como hoje, não, né? No mercado financeiro, enfim, é uma coisa que veio para inovar a minha vida, mas que já fazem 3 anos que eu estou aí, mas que me requer tempo, né? De qualidade para os meus clientes, tempo de assertividade para você ter permanência, para você ter continuidade. Estudo. Para você estudar e para você dar aquilo que cada perfil de cliente espera de você, porque cada cliente tem um perfil diversificado, né? Sim. Então, foi onde eu me encontrei, fluí. Às vezes reclamo que estou trabalhando muito, mas, ao mesmo tempo, quando falta um pouco, eu falo, não, eu preciso, sabe assim? E hoje eu me sinto... Você é bem comunicativa, né? É. Tipo, você é muito ligada a pessoas. Exato. E hoje eu me sinto realizada, né? Por um propósito, por um chamado que eu acredito que Deus sempre teve na minha vida, que é cuidar de vidas, né? Sim. Não só o cargo de ser uma pastora, mas realmente firmar o relacionamento Amém. de da ovelha com o seu Sim. rebanho, né? Porque eu sei olhar para isso de uma forma muito positiva para a minha vida, porque sempre me agregou muitos relacionamentos e eu acredito que na base do relacionamento como uma troca, né? Então, assim, essa troca, ela é frutífera, ela é eficaz. Essa troca, ela nos dá autoridade, ela nos traz autonomia. E junto com essa autoridade, é uma autoridade que ela não precisa ser imposta. Ela simplesmente vem como um reconhecimento natural daquilo que você acaba exercendo. Obviamente que hoje eu caí e levantei muitas vezes. Eu errei e falhei muitas vezes. Sim. Mas não que eu não venha errar mais. Mas hoje eu vejo assim todas as áreas, em todos os âmbitos da minha vida fluindo. Né? Que é o meu primeiro chamado, que é ser mãe, que é cuidar do meu marido, que foi quem veio para me equilibrar. Sim. Né? E ser mãe, posteriormente, do meu marido, e ser uma empresária, e hoje também cuidar de vidas com um olhar na singularidade de quem a pessoa que o Senhor está me trazendo é uma responsabilidade muito grande, né? Porque quem o Senhor me confiou, quem o Senhor está me trazendo, esse olhar para essa pessoa me faz entender o amor de Deus também sobre mim. Sim. Porque eu tenho temor de olhar para uma vida e dar uma instrução ou dar o valor que realmente o Senhor a dá para essa vida, né? Sim. Na singularidade, na identidade a qual essa pessoa carrega. E ele se importa com cada detalhe, né? Com cada detalhe, porque, na verdade, ele não nos olha conforme a gente tem nos olhado, né? Ele nos olha de uma forma diferente. Exato. Conforme ele olha para nós, é conforme a gente tem que entender quem a gente é.
Porque a gente vê o que tá aqui por fora, mas a gente não, às vezes nem nos conhece verdadeiramente, não sabe nem o que tá lá profundo, mas ele sabe, né? E só nossos valores, principalmente. Ele sabe dos nossos valores, ele sabe da nossa motivação. Exato. Ele sabe da intenção do nosso coração de agregar, de somar, de vir para fortalecer, né? Que essa sempre foi uma grande luta minha, assim. Eu querer mostrar que eu vim para agregar, que eu vim para fortalecer, que eu vim para somar, que eu não vim para dividir, que eu não vim para competir, que eu não vim para... Eu vim para ser uma agregadora. Amém. Né? No reino de Deus. Então, eu às vezes brinco que eu quero ser filha. Porque quando a gente é filha, na singularidade, a gente entende a identidade que a gente tem em Cristo. Sim. E a gente consegue fluir na nossa identidade. E a gente respeita os outros como filhos também. Exato, exato. E não num olhar de superioridade ou de melhor, mas num olhar, tipo assim, eu não sou a menor, eu não sou a maior, mas eu sou quem Deus me chamou para ser e você é quem Deus te chamou para ser, com os seus efeitos, com as suas qualidades e vice-versa. E assim, eu acabei me encontrando e fluindo nesse rio que o Senhor estabeleceu para mim, realmente em todas as áreas da minha vida. Hoje eu não ouso dizer menos que isso, porque o que Deus tem sempre é melhor, sempre é maior. Amém. E não desmerecendo, né? Sim, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que você falou das bases. Essa semana Deus falou muito comigo sobre Mateus 7, que é onde a gente está construindo a nossa casa, né? Se é sobre uma base de areia ou se realmente a gente está construindo sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre a obediência, sobre o que Ele fala para a gente seguir. E como desconstruir é muito mais difícil que construir, né? Porque desconstruir é algo que já está construído, algo que a gente fez ali desde pequena, construiu raízes dentro de nós, construiu coisas. Exato. E é bem mais difícil, eu até falo, em Ubatuba, na praia, né? O solo arenoso, ele lá tem... pode construir até 5 andares e tem várias regras da engenharia lá que não pode construir porque a base, ela se movimenta. O solo, ele não aguenta tanta coisa. E construíram um prédio lá, 2 torres, e uma dessas torres tombou. Então, eles tiveram muito mais trabalho para levantar a torre e refazer as bases. E como é importante a gente olhar e voltar para a base. Eu lembro que, desde antes de eu casar, Deus falava para mim. Eu já morava sozinha, eu morei sozinha 12 anos em São Paulo. E Deus falava para mim, vai aprender a arrumar sua casa? Não que eu não sabia, mas nunca gostei do negócio de casa, sabe? Mas Deus falava para mim. Eu já estava no tempo, chegando próximo do tempo de casar, já estava com o Dani, a gente já orava, namorava na época, e ele falava para mim, vai cozinhar? Vai não sei o quê? E eu, não vou. Eu sempre tive aquele negócio dentro de mim, de tipo assim... Muitas das coisas que eu peguei, sempre que minha mãe fez muito... Eu falava, não, eu preciso fazer diferente, sabe? Algumas coisas ou a gente faz igual ou a gente faz totalmente ao contrário. E eu vi que eu, tipo, não, eu sou a trabalhadora, sou aquela que tô executiva, trabalhando, não dá tempo, não tem como. Mas não, né? Aí, quando eu casei, que eu tive que fazer? Deus começou a me voltar tudo isso, essa base, e falar, calma, e aonde eu encontro prazer hoje? Quando eu tô fazendo a base, que é cuidando das coisas que Deus me deu para mim, cozinhando, mas eu sofri muito. Então, quero que você dê uma dica aí para as pessoas que estão assistindo e fala como que eu vou voltar e olhar para a base. É muito louco você me dizer isso, porque logo no início da minha conversão, Deus me deu 2 versículos. Uau. E que eu me apeguei a eles, assim, profundamente. E ele me deu Mateus 6,33, que diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça. Amém. E as demais coisas os serão acrescentadas. Amém. Então, eu pensava assim, poxa, então eu tenho que buscar em Deus. Porque aquilo que eu buscar em Deus, eu vou estar fortalecida nele. Amém. E através da presença do Espírito Santo de Deus, eu vou encontrar graça, força, coragem, vigor para poder prosseguir de forma que agrade aos olhos do meu Pai. E eu lembro que era uma época que eu não queria nada mais do que agradar aos olhos de Deus. E eu acordava assim, pensando, os olhos do Senhor estão aqui, Ele está olhando para mim. E eu quero ver se hoje eu vou agradar. E eu dormia com aquilo, e eu acordava com aquilo. Então, assim, quando a gente constrói algo, entendendo que quando a gente buscar o reino de Deus, realmente, tudo vai ser nos acrescentado. Amém. Quando a gente entender que realmente o Senhor está com os olhos sobrepostos às nossas vidas, todos os dias, Ele continua a sondar corações, esquadrinhar pensamentos. Amém. E Ele realmente é por nós. E nós somos filhas amadas, achadas por Deus. Ele viu graça através do nosso olhar. Ele nos ama na singularidade.
Ele nos deu um selo. Ele Amém. sente ciúmes de nós. E isso, para mim, é tão forte. Quando eu penso assim, que antes da palavra sair da nossa boca, o Senhor já a conhece todinha. Eu falo, Deus é muito poderoso. E o segundo versículo que eu posso deixar para essa sua pergunta é Mateus 11, 28, que ele diz assim: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, Amém. que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e suave. Amém. E aí eu entendi um pouco mais do amor do Pai sobre nós. Porque quando o amor dele vem sobre nós, ele não vem nos julgar. Ah, você chegou na igreja fumando um maço de cigarro por dia. Ah, você faz aquilo. Não. Ele fala, filha, não importa como você tá, venha. Não importa como você se encontra, só venha. Porque foi no só eu ir que minha vida foi transformada. Foi no só eu dar um passo de fé que as coisas começaram a fluir em meu favor. Obviamente, eu tive que andar por um processo, abrir mão de muitas coisas, abdicar de outras, renunciar a outras. Sim. Mas, efetivamente, eu comecei a colher respostas através do poder da oração. Amém. E foi no poder da oração que eu falava, realmente ele me escuta. Realmente o que eu tenho orado tem acontecido. Eu comecei a orar coisas que depois começou a acontecer. Eu comecei a orar por um homem de Deus que, de repente, apareceu o Peri, meu marido. Amém. Eu comecei a orar por sinais que, de repente, ele aparecia com aquilo. E eu falava, Deus, o Senhor, ele se importa com até os detalhes bobos que eu peço. Sim. Sabe? Ele tem que aparecer de cabelo raspado. Ele tinha aquele cabelo Mac do surfista. Como que ele vai raspar o cabelo? Eu tô viajando, tô louca. E na semana seguinte, ele me aparece de cabelo raspado. Você pediu um sinal pra ele com a cabeça raspada e ele... Amiga! Sabe assim? Foi ousada. Eu falei, Deus é real, cara. Caracas, Deus ele real, sonda oficial. mesmo, ele sabe. Então, assim... Mas por quê? Porque eu estava buscando, eu estava em jejum, eu estava em oração, eu estava aberta, eu estava disposta, cheia de pecados, carregando ainda situações do passado, né? Porque até a gente não se desvincular da opinião do outro, Sim. do passado, ou do que bate à nossa porta, a gente leva um tempo. Até realmente a gente entender quem a gente é. Eu acho que até se for tudo de uma vez, a gente não aguenta. Eu até falo isso. Tem gente, mas por que o processo não é tudo de uma vez? Eu falei, a gente não aguentaria. Eu falei, passar por o processo tudo de uma vez. Os processos, existem porque eles são processos. Tem um período para acontecer. Mas porque eu tenho 10 anos e agora que eu fui descobrir isso? Eu falei, tem 2 pontos. Ou você não quis enxergar antes, né? Que tem pontos que a gente não quer enxergar, que a gente recebe uma palavra de correção, ou recebe até uma direção e não aceita. Ou não era o momento. Você passou esses 10 anos, o momento era agora para restaurar a cura, né? Nós somos curados até Jesus voltar. Exato. E eu vejo muito isso na realidade do aconselhamento, né? Sim. Às vezes, vem umas pessoas assim, por que você fala com tal pessoa, anda com tal pessoa? Você sabe o que essa pessoa é? E rotula a pessoa. Aí, daqui a pouco, assim, mas o processo dela, ela tá nessa situação ainda. Porque... Como você chegou? Você tem que lembrar de como você chegou lá atrás, não como você está hoje transformado, uma vida nova, depois de 20 anos de cristianismo, ali em Deus, lendo a Bíblia. Há 20 anos atrás, o que eu era, do que eu sou hoje? Sim. Eu nem me reconheço. Eu olho para mim e falo, Petrusca, é você? Sabe? Então, assim... Ele dá uma nova identidade real, né? Exato. Então, assim... É a gente também respeitar no outro os processos que eles estão passando, se colocar no lugar do outro, entender que também a gente passou pelos nossos e não rotular aquilo, mas ela traiu, mas hoje ela vive uma vida de conserto, ela vive uma, né? Sim. Então, assim, é dar essa oportunidade também. E sabe que eu vejo muita gente chegando hoje na igreja, crescendo muito rápido, mas porque com o coração entregue de uma maneira diferente. Eu vejo que Deus está com pressa, né, nesse período. Eu vejo gente assim que, tá há 2 anos, mas Deus sabe a intenção do coração, Deus sonda a entrega. Exato, porque Deus tem pressa para realizar hoje, né? Exato. Porque Deus, ele até a palavra de Deus diz que até mesmo o desejo que nós temos de adorá-lo vem dele. Amém. Então, assim, quando a gente começa a pedir para o Senhor, coloca esse desejo mais latente. Eu lembro que eu pedia para o Senhor, eu falava, Senhor, eu não sei orar, como que eu oro? As minhas líderes oram até lindamente. Eu falava, como elas oram lindo. Eu quero orar igual a elas. E hoje, estou eu aqui orando, sabe, assim? Mas, assim, realmente são os processos
E é aquilo que realmente a gente se abre para que o Senhor venha fazer. Não importa como eu estou, mas eu estou aberto para que o Senhor venha realizar. Amém.